Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza. Aleluia. Tenho tido alguma coisa impressa no meu espírito de uma forma que eu preciso compartilhar com a amada igreja. Em nome de Jesus. Daniel capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Eu queria fazer leitura apenas da parte B do versículo 26, por gentileza. Sei que nós estamos passando num tempo muito importante, muito especial, muito difícil. E se nós não atentarmos para algo que poderia ser simples, não é simples, mas poderia ser mais simples, se eu levasse a palavra da forma qual ela é, não relativizar a palavra. Muitas vezes nós estamos recebendo tanta palavra que nós começamos a relativizar. Isso é relativo, e não é, querida, a palavra não é relativa. A palavra de Deus, ela não volta para Ele vazia, ela fica batendo, enquanto não se cumprir, ela não volta para Ele. E muitas vezes a gente não vê acontecer algumas coisas que poderiam acontecer se nós dessemos mais lugar à palavra de Deus. E aqui a palavra vai dizer aqui, para apenas fazer um pequeno alicerce: o teu reino voltará para ti, o teu reino, o teu domínio voltará para ti, depois que tiveres conhecido. O teu reino voltará para ti. Você vai voltar a reinar novamente em áreas que você perdeu o reinado, que você perdeu a autoridade, que você perdeu a liderança. Você vai voltar a reinar, você vai voltar a realmente ter êxito em áreas que outrora você e eu tínhamos êxito, tínhamos vitória, tínhamos alegria em fazer e ser. Víamos de fato o resultado, o fruto. O teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Venha a nós o teu reino. Deus quer reinar através de nós. Quando você ora o Pai Nosso, assim como eu, e nós declaramos: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Deus está querendo reinar através das nossas vidas, mas entendendo que venha a nós o teu reino, que o Senhor reine nesse lugar, que haja de fato o teu reino, que eu apenas administre o que é teu, que eu apenas seja um instrumento teu. O Senhor quis fazer isso com Adão ali no Éden, estabelecer o reino dos céus ali no Éden, uma embaixada dos céus. E tinha palavras, tinha diretrizes, tinha mandamento. Não tinha mandamentos, tinha um mandamento. E aquele mandamento foi quebrado. Uma palavra de Deus, o inimigo investiu pesado para que aquela palavra, aquela única direção não fosse observada, fosse relativizada. Não é bem assim. Fala para o seu irmão: relativizar é isso. Não precisa ir tão a sério, não precisa levar tão, sabe? Dá para fazer de uma meia forma. Não dá, querido. A palavra de Deus, diga assim para o seu irmão: é sim, sim. E não, não. Então, quando nós observamos esse cenário aqui, esse rei, ele em dado momento da sua trajetória, cresceu, ficou frondoso, ele chegou a se estabelecer de uma forma, assim, suntuosa. E em dado momento ele teve um sonho, em dado momento algo começou ali a perturbar, algo começou a incomodar.
Algo começou ali, aquela história que nós muitas vezes falamos, parecia que a conta não fechava, tinha tudo para ser feliz e não era, sabe, ele tinha tudo, mas algo estava tirando o sono, algo estava ali, sabe, de uma forma que ele não estava conseguindo reinar. Ele então busca a solução, ele então busca de alguma forma entendimento acerca do que estava acontecendo. Ele tem os seus ali, ele tem dentro do seu reinado, ele tinha alguém que ele poderia consultar, até que ele chega e consulta, então, diga assim comigo, um profeta de Deus. Mas quando essa palavra chega em um profeta de Deus, o profeta de Deus então dá a ele uma palavra, diga comigo, uma palavra. E olha que coisa séria, irmãos. Quando a palavra de Deus é entregue, o próprio Deus, ele diz, né? Ele está falando com o profeta Jeremias, não é nada disso, mas deixa Deus fazer. Jeremias, o que você viu? O que viste? E Deus fala, eu vi uma vara de amendoeira. O Senhor disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Sabe, querido, esse velar pela palavra, se você pegar como base no velar que a gente conhece, em um velório, você pode ser muito amigo daquela pessoa, sendo um ente querido, um amigo, mas você não vai velar ali, você vai velar por um determinado tempo, mas daqui a pouco você cansa, até o familiar cansa e vai descansar um pouco, ou ele, enfim, vai um pouco ali, daqui a pouco ele vai embora. Mas a palavra de Deus diz que Deus vela pela sua palavra até ela se cumprir. E enquanto ela não se cumprir, não volta para ele, só volta para ele depois que se cumprir, senão fica ali para cumprimento. Mas Deus já falou. Não foi e não é muitas vezes o fato de Deus falar ou de Deus não falar. É o que eu faço com o que Deus falou. Vou tirar uma foto aqui agora. Mas fica tranquilo que Deus é bom. Esse homem buscando no profeta, o profeta então dá a ele, fala, olha, eu vou interpretar esse sonho que você teve, ó rei, a sua interpretação seja para os que te aborrecem, sabe, e para os teus inimigos, ou seja, era profeta, mas também não era tonto. Mas ele fala, essa árvore aí que o Senhor viu, que se tornou frondosa, é o Senhor cresceu, se estabeleceu, se desenvolveu, mas o Altíssimo, ele vai fazer você passar por uma situação, por um cenário, que durante 7 anos, você vai passar por um juízo, você vai passar por uma sentença, você vai passar, e querido, nós estamos vendo, não é no sul do país não é em Marrocos só não é só no Haiti, não é só, a terra está sendo julgada. Presta atenção, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós estamos debaixo de juízo, irmão, e nós vamos entender de uma forma muito simples aqui, porque que muitas vezes esse juízo está acontecendo, e a gente não observa muito. Isso está lá em Santa Catarina, que nem quando o Covid, a primeira impressão do Covid, é que ele estava lá, do outro lado do oceano, lembra disso? E as pessoas, enquanto está matando o chinês, muitas vezes, amado, enquanto é no vizinho que está acontecendo, é em Santa Catarina que está acontecendo, é lá no Marrocos, mas fala para o seu irmão aí, coloca a tua barba de molho. Deus vai julgar, querido, todas as nações, e o julgamento começa pela casa de Deus, começa pela igreja. Nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos, o cumprimento das profecias, o cumprimento das escrituras, sabe, aqui o princípio das dores e tudo que está ali elencado, tudo que está ali descrito, sobre terremotos. Quem está ouvindo falar de terremotos? Esses abalos, epidemias, pestes, isso é tudo, sabe, princípio das dores, do estabelecimento de um cenário para a volta do Messias. Nós estamos diante desse cenário. Eu queria aqui de uma forma muito tranquila, e eu estou tranquilo. Não quer dizer que eu estou
contente com muitas coisas que está acontecendo, mas eu queria que você colocasse toda a sua atenção em algo que muitas vezes não é muito difícil, mas o inimigo faz você e nós relativizar. Você escuta um culto, você sai de uma palavra, na segunda-feira você continua fazendo tudo igual. Ou pelo menos uma grande maioria, quem sabe eu. Porque quarta-feira tem outro culto, domingo tem outro culto, mas chega em dado momento que você vai entender algo aqui que é sério, que tem um tempo que Deus fala e tem um tempo que Deus julga o que falou. Você está comigo até aqui? (27) 4:27 do profeta Daniel. Estou utilizando a revista e corrigida fiel. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como... E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra. Diga comigo, na mesma hora se cumpriu a palavra. Observa, querido, que Deus usou primeiro o profeta para alertar. Depois ele incorreu no erro de achar que ele era, que ele tinha, que ele podia, que era ele, era através dele que as coisas aconteciam. E aqui se cumpre a palavra. Deus entregou a palavra, Deus deu o alerta para ele se posicionar, de que forma que ele devia se posicionar, mas aqui ele então incorre no erro, e aqui a palavra é executada. Quando diz assim, na mesma hora se cumpriu a palavra, diga assim, tem um tempo que a palavra é liberada, tem um tempo que a palavra se cumpre, a mesma palavra. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, mas no final da Covid, mas depois daquela situação que me acometeu, mas depois daquela dor, daquela perca, daquela carreta, mas depois daquela aflição, depois daqueles 52 dias de UTI, mas no fim, querido, de qualquer cenário, aqui está relatando o cenário que esse homem enfrentou, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Esse é o tempo, irmão. Às vezes a gente está tão olhando o que está acontecendo na terra, que a gente esquece que o céu reina. Vou repetir, e é tão sério isso que tem, não sem motivo na internet, bombardeado aí, não olhe para o céu, né? Não olhe para cima, né? Não olhe para cima, e é totalmente o contrário, né? E aqui está dizendo, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Isaías 51:2 diz, olhai para Abraão vosso pai, para Sara que vos deu, olhai. E Deus fala em Isaías 45, ele fala assim, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O céu reina, irmão.
o céu ainda reina. É esse céu que nós queremos trazer para a terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Mas ele estava reinando por si, ele achava que ele era, ele achava que ele podia fazer, ele achava que ele se bastava. Mas em dado momento Deus permitiu que ele passasse por um cenário onde ele se transformou e ele viveu como um animal. Querido, você sem Deus vira bicho. É só Deus, querido, sabe, tirar a misericórdia dele sobre a minha e sobre a tua vida, nós viramos bicho. Literalmente. E esse cara enfrentou tudo isso. E ele está dizendo aqui, mas ao fim daqueles dias, eu levantei os meus olhos aos céus. Eu queria que você atentasse para essa palavra. E tornou-me a vir o meu entendimento. Sabe como você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Diga assim, renovando o entendimento. Nós temos que entender quem somos, a quem pertencemos e por que nós estamos aqui, irmãos. Esse homem tinha um entendimento, e ele passou por algo para que o entendimento dele fosse alterado. E ele está dizendo aqui, mas no fim daqueles dias, no fim daquele processo, tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão, e lhe diga, que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, depois desse cenário, antes de eu ser afligido, eu andava errado. Já dizia o salmista no Salmo 119, versículo 67. Antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra, mas agora eu guardo a tua lei. Salmo 119, versículo 71, foi-me bom eu ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Querido, se uma aflição não me ensina nada, eu vou voltar e vou continuar sendo afligido, até que eu olhe para o céu e reconheça que o céu domina sobre a terra, que eu dependo dele, que se ele está me afligindo é porque ele me ama e que ele quer mudar o meu entendimento, para que ele possa reinar naquela área da minha vida que eu estou reinando. Você está comigo até aqui? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então aqui, querido, não é a mensagem, aqui é o alicerce da mensagem. Como isso pode ser totalmente diferente para mim e para você? E por que que muitas vezes é muito mais fácil acontecer isso na vida de um ímpio, como você ouviu aqui nesta noite, do que muitas vezes na minha vida e na vida de alguns crentes? Porque a gente começa a relativizar a verdade da palavra, e começa a se acostumar, se acostumou tanto com a arca, que ele pôs a mão onde não devia pôr. E tem princípios que jamais podem ser quebrados. Eu não quebro, querido, o princípio me quebra. Quebra a lei da gravidade. Quem quebra quem? Sobe no, não faz isso não, o pastor que mandou, misericórdia. Mas sobe no 10º andar e fala, eu vou brincar de quebrar a lei da gravidade. Quem quebra quem? Eu não quebro o princípio, irmão, o princípio me quebra. E tem algo que eu aprendi,
e preciso aprender tantas coisas que ainda não aprendi, mas isso eu aprendi, que numa oração você não ora a Deus até Deus te ouvir. Você ora até você ouvir Deus, porque Ele reina. Não é eu, querido, que preciso ser ouvido por Deus. É eu que preciso ouvir Deus. E na oração, quando Jesus está orando, Pai, se possível. Pai, se possível. Pela terceira vez, se possível. Ele na terceira e última vez, ele diz, já que não é possível. Quem ouviu quem? Então diga assim, o cerne da oração não é Deus te ouvir, mas você ouvir Deus. E naquela área você então ter uma atitude de, naquilo que você ouviu, colocar aquilo em prática. Vai ter um tempo que Deus fala e tem um tempo que Deus julga o que falou. Aí você é beneficiário, porque você deixou os teus ouvidos ouvir uma palavra que você não sabia, um caminho que você não sabia, uma verdade que você não sabia ou não estava praticando, como a nossa amada irmã falou aqui. Ela foi honrar, e ela vê o fruto. Mas eu quero fazer aqui um panorama, te levar a um entendimento. O que é que me julga, irmão? Muitas vezes parece assim, né? Eu até disse, e disse de verdade, eu disse, que Deus está julgando. Deus está julgando, você ouviu isso aqui? Mas querido, a palavra profética, ela diz assim, certamente, diga comigo assim, certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes anunciar, através dos seus servos, os profetas. Deus não faz nada antes de anunciar o que vai fazer. Deus anuncia, depois Ele faz. Deus manda uma palavra, depois aquela palavra se cumpre. Você está comigo? Então, antes de qualquer coisa, irmão, tem uma palavra. E o que muitas vezes julga, é eu dar ouvido a essa palavra ou ignorar, relativizar. Não. Deixa eu... É algo que comigo foi uma experiência que eu achei assim, meu Deus. Começamos por misericórdia de Deus, estar abrindo algumas congregações aqui na região. Chegamos a 6 congregações, 5 mais a sede. E tinha alguns costumes. Que você podia virar piruleta, você podia pregar, querido, o que fosse. A palavra podia ser uma palavra revelada, uma palavra, sabe assim, o céu na terra mesmo, uma palavra poderosa. A pessoa não estava preocupada com o que você tinha pregado ou deixado de pregar. No final do culto fazia 2 filas. Aí você ia lá e você perguntava, o que você precisa, irmão? Não, preciso que o senhor ora aí para ver se Deus fala comigo. Dá vontade de falar, pai, se 1 hora e pouco que eu estou pregando aqui, Deus não falou com você ainda, cara. Sabe, fazia 2 filas. Não, ora aí, pastor, para ver o que Deus revela. Querido, Deus já revelou aqui através da mensagem. Até agora aqui foi só revelação da palavra. É lógico que eu não falava isso. Mas o que me deixava um pouco constrangido muitas vezes, é que muitos saíam de uma fila e talvez não gostou do que ouviu aqui e ia para outra fila, para ver se ali tinha uma palavra diferente. Sabe aquilo, irmão? O próprio Deus diz assim, você quer tanto o que você quer, que eu vou permitir que isso aconteça. É o que aconteceu aqui com os discípulos ali, que sabe, apertaram com o profeta até enfastiar. E Eliseu falou, então vai lá e faz. E eles foram e voltaram daí 3 dias, falou, nós não achamos nada. Eu falei para vocês não ir. Então tem pessoa que quer tanto fazer o que quer fazer, que vai achar alguém que vai falar mais ou menos o que você quer ouvir. Essa escapou. Mas deixa eu ir para um cenário legal para você. Eu vou contar uma piada daqui a pouco, você está muito sisudo aí. Mas Deus quer nos poupar, querido, de muitas coisas. Eu vou repetir. Deus quer nos poupar de muitas coisas. Deus não tem prazer, irmão, em ter que punir, em ter que não. Você vê um cenário aqui que Deus teve que fazer isso para deixar um testemunho, para deixar uma forma que eu e você não devemos nos portar. Mas vamos entender aqui algo aqui,
de uma outra forma. Vai comigo aí, no mesmo, em profeta também, profeta Jonas, por favor. Capítulo de número 3. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu falar para você de novo. O que nós estamos vendo acontecer em alguns locais ainda é princípio. Querido, vai vir coisas piores. Eu não estou sendo profeta de mau agouro. Mas Deus, ele tem que muitas vezes, sabe, afligir, porque depois que esse Nabucodonosor foi afligido, ele fala: agora eu louvo, exalço, eu glorifico o Deus dos céus, eu agora entendo que o céu domina, eu agora. Mas querido, se ele não fosse afligido, ele não ia aprender aquilo. Então está acontecendo muita coisa, mas por que Deus está permitindo? Porque Deus quer salvar, irmãos. Quem consegue entender isso? Então tem muita gente, irmãos, que vai passar, até se render à palavra. Agora vamos comigo aqui, capítulo 3 do profeta Jonas. Aleluia. E veio a palavra do Senhor. Eu não sei se está vindo segunda vez para você. Mas fala assim, então é sinal que Deus já tinha falado uma vez. Quando aconteceu o que aconteceu, e Judas não estava quando Jesus ele apareceu aos discípulos. Jesus apareceu uma segunda vez, falou: coloca o teu dedo aqui, vê se sou eu mesmo. Então, querido, o que não vai mudar é a palavra. Se ele vai falar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Esses dias eu fui no escritório do Salvador, ele até comentou aqui quarta-feira. Eu preguei uma palavra que eu já preguei aqui 322 vezes. Ele falou: pastor, aquela palavra lá falou comigo assim, falou que, rapaz, que bênção, não aguentava uma palavra, pregar aquela palavra. Ele falou: não, mas agora que eu entendi. Aleluia. Então, querido, a questão não está em Deus falar. A questão é eu receber aquela palavra e agir aquela palavra naquela área. Eu não vou ser julgado. Está comigo até aqui? Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Eu já falei para você o que é para você fazer. Eu já te mostrei o que eu quero de você. Eu já te chamei com um propósito, te dei o propósito, e estou esperando que você execute. Quem está conseguindo entender isso? Eu sei para que você foi criado. Eu sei para que você nasceu. Quando você estava no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Antes que você saísse de lá, eu já te santifiquei, já te consagrei. E te dei, seja qual for o teu chamado. Para Jeremias era um profeta. Então antes de você sair da barriga da tua mãe, querido, você não foi um acidente de percurso, nem eu. Deus sabe para que você nasceu. O que você está fazendo aqui nessa terra. Qual é o propósito dele de te criar. E ele fala para você: eu quero que você faça isso. E aí ele falou para Jonas: eu quero que você vá lá. Porque você vai ver que é tremendo que quando Jonas passa por todo o processo que ele passou, lá na frente ele chega diante de Deus, ele se humilha e fala assim: o que eu votei, eu pagarei. E o Senhor deu uma ordem para o peixe lançou ele de volta para a praia e ele foi fazer o que era para fazer. O que é isso que eu votei e pagarei? Muitas vezes você vem para a igreja, você aceita Jesus, fala: Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser. E Deus leva a sério. O Senhor pode contar comigo, e Deus está contando. Ele manda você fazer e você não faz. Essa escapou. E veio a palavra do Senhor. Segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Diga assim comigo: e levantou-se Jonas e foi. Ele tinha ido na primeira vez? O que aconteceu pelo fato de ele não ter ido na primeira vez? Fala para o teu irmão: você quer obedecer ou você quer o ventre do peixe? Não é aquele programa da Globo que tinha de primeiro, né? Você decide, né? Mas fala para o seu irmão: você quer obedecer ou você quer o ventre do peixe? Mas só que na primeira vez, irmão, ele simplesmente assim, por quê?
Porque o entendimento dele, assim como muitas vezes o meu entendimento quando eu recebo a palavra, é assim: esse povo não merece. Deus está mandando eu fazer algo que eu não quero fazer. Porque eu acredito que esse povo não é digno de eu fazer isso. Porque Deus quer salvar um povo que eu quero vingança contra esse povo. Esse povo é cruel, esse povo é sanguinário, esse povo é um povo que sempre nos tratou mal. É o que a nossa amada irmã fez. Ela foi perdoar, foi abençoar, foi. E Deus honrou. Só que Deus queria usar o Jonas, e o Jonas falou que queria ser um instrumento de Deus. Quem aqui ainda quer ser um instrumento de Deus? Ainda tem uma boa galera. E Deus quer que você seja um instrumento dele. E ele vai trazer sobre você uma direção, uma palavra. Vai lá e faz isso para mim. E ele falou para o Jonas não foi. O Jonas não foi e Deus preparou um grande peixe. Deus preparou uma tempestade. Deus preparou um cenário. E tudo aquilo aconteceu. A hora que Jonas caiu em si, ele falou: Senhor, dá mais uma chance. Que eu vou lá fazer. Ah, você vai? Vai, então peraí. Deus falou com o peixe obedeceu na hora, irmão. Foi lá, colocou ele na praia. Ele se levantou e foi. Olha o que acontece aqui. Versículo 4. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive, versículo 3, né? Uma grande cidade. Diga comigo, de quantos dias de caminho? Vamos continuar os 3 dias. Três dias significa morte e ressurreição. Morrer para um entendimento e nascer para algo novo. Deus está falando isso conosco, que nós vamos de alguma forma ressuscitar para viver um tempo novo, uma experiência nova. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, e desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, querido. Quem estava reinando aqui? O rei de Nínive. Quem precisava reinar? Deus tinha uma direção para ali, para aquela cidade. Deus tem uma direção para mim, para minha casa, para minha família. Deus tem uma direção para você. Deus tem uma direção para nós, querido. Ele quer reinar em áreas que nós achamos que estamos reinando, só que não está conforme Ele quer. E Deus então levanta um profeta. Deus não faz nada sem antes revelar através dos seus servos, os profetas. Deus manda um profeta. Quando estava acontecendo o que estava acontecendo lá em Juízes capítulo 6. O que aconteceu ali? O povo está lá, pega lá o seu mantimento, esconde para colocar a salvo dos midianitas. Eles estavam malhando o trigo no lagar. A pessoa começa a viver uma situação totalmente contrária. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Aí a pessoa começa a remendar: vou pegar o meu trigo para pôr a salvo, eu vou esconder aqui na caverna. Querido, começa a virar isso. Aí eles começaram a clamar, Senhor, 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 o que vai fazer? Deus mandou um profeta. E o profeta disse: assim vos diz o Senhor, do Egito vos fiz subir. Eu vos tirei da casa de servidão, e eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo não destes ouvido a minha palavra. Vocês não deram ouvido a minha palavra, por isso vocês estão passando por tudo isso. Agora vem cá, você Gideão, vai lá e faz isso. O Gideão: então, mas eu sou pequenininho. Olha a dificuldade, irmão. Fala para o irmão: mas você vê como você dá trabalho? Você não, aquele irmãozinho que não veio. Minha família é mais pobre, eu sou o menor da casa do meu pai, não sei o que e tal, e vai, até que ele fez o que era para fazer. Você está com muita gente aí, está 32 mil, mas só com 300, divide esses 300 em 3 grupos de 100, faz assim, deu certo o plano de Deus? Continua dando certo, mas Gideão teve que tirar o entendimento dele, da forma que ele queria fazer, e ele morrer para aquilo que era a vontade dele e nascer para a vontade de Deus. Caminho de 3 dias. Gideão fez o que era para fazer, o que Deus queria fazer. Então Deus reinou através de Gideão. E os midianitas foram derrotados. Aqui é a mesma coisa, irmãos. Agora Jonas se levanta aqui. Esse rei que está ali, ele recebe uma palavra de juízo. O que aconteceu com Nabucodonosor? Deixa isso, deixa aquilo, começa a ter misericórdia dos pobres, começa a fazer aquilo. Quem sabe Deus
Não vai julgar como te julgou. E o cara fez, essa é a Babilônia, que eu edifiquei com a força do meu braço, com o meu grande poder. Então top. É por isso que muitas nações estão sendo julgadas, porque está ignorando a palavra do Senhor que está sendo pregada. Vamos continuar aqui. Versículo 6, porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, deixou a sua majestade. Pode ser quem eu for, mas eu não vou deixar, eu não vou, aceitar o meu povo aqui passar por isso. Ele cobriu-se de pano de saco e se assentou sobre a cinza. Ele se humilhou, irmão. Ele era o rei. Ele tinha ali, todo o seu aparato ali, toda a sua indumentária ali, de dinastia, de alguém que, mas está vindo uma sentença aí. O que ele fez? Ele se humilhou. E ele realmente ali se curvou. Ele falou, para ter um reino maior agora. Tem uma direção acima da minha. Eu vou me submeter a ela. Foi o que ele fez. E fez uma proclamação, versículo 7. Que se divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Versículo 8, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Versículo 10, lê dentro do ouvido do seu irmão aí. Diga assim, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal, que lhes tinha dito, que lhes faria, e não fez. Deus quer julgar? Deus quer só me posicionar. Deus só quer nos posicionar. Tem áreas que eu estou reinando e o meu reinado não está sendo frutífero, irmão. Tem áreas que eu estou reinando e fazendo da forma que estou fazendo, e Deus está falando, não quero assim. Senhor, mas... Então, mas... E eu continuo. Passa um tempo e eu continuo. E Deus está falando, coloque isso em ordem. E continua. Senhor, até quando? O Senhor fala, até quando? Senhor, você não vai fazer? Você não vai fazer? Quem vai vencer essa luta? Então, queridos, vai aí comigo no Evangelho de João, por gentileza. Capítulo 12. Aleluia. Quarenta e seis a seguir, por favor. 12:46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Pastor, o senhor falou que Deus julga. Vamos entender de que forma que Deus julga. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo. Diga assim comigo, Deus quer te salvar. Deus quer me salvar da tribulação. Deus quer me salvar, querido, de todo esse cenário. Isso aí é para ímpio, é para pessoa desobediente, é para pessoa que não tem o reinado de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, Deus quer apenas falar conosco, nos alertar, nos indicar um caminho. 30:21 de Isaías, tu pois ouvirás por detrás de ti uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele, sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então Deus tem um caminho, irmão. Nós temos a direita ou a esquerda, mas Deus tem um caminho. E Deus muitas vezes vai aqui, aí você vai para a direita.
você vai para a esquerda, ou você não vai. Então é aqui. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Percebeu? Dá um glória a Deus quem já entendeu. Quando eu ouço a palavra e ignoro a palavra, é a palavra que me julga. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar. Então, querido, quem julgou Jonas foi a palavra. Quem julgou Nabucodonosor foi a palavra. E a mesma palavra, quando eu coloco ela em prática, o tremendo aqui de Jonas, capítulo 3, é assim, que Deus precisou falar 2 vezes com o profeta, e depois quando Deus fez o que de fato Deus queria fazer, o profeta reclamou e queria morrer, e Deus falou uma vez só com os habitantes de Nínive. Falou assim, foi muito mais fácil fazer com o ímpio. Fala para você, mas você não vai ser assim não, né? Então, querido, por que eu cheguei até aqui? Eu quero concluir. Tem algumas coisas, no decorrer do próprio ministério, Deus te dá uma direção clara. E Deus aponta, vamos fazer assim, assim, assim. Aí você, para não bater de frente com A, com B, com C, você vai deixando fazer. Só que aí você começa a ver que realmente não é isso, irmão. Se Deus já deu uma direção para nós, em qualquer ministério, a gente tem que levar a sério. É um tempo que foi tremendo o que aconteceu hoje de manhã. Quem estava aqui hoje de manhã? Irmãos, isso é muito sério. Eu recebi um vídeo que depois eu compartilhei com a Dani. Como que está terrível esse negócio, irmão. Sabe, a pessoa compartilhando ali algo que o celular sabe, nem funcionava direito, o cara foi trocando e tal, e não tinha, a menina não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, tinha Twitter, né? E o que aconteceu ali com essa inteligência artificial? O que estava fazendo com a criança dele? Então nós estamos num cenário agora, irmãos, que a gente tem que preparar os jovens, os adolescentes e as crianças para a guerra. Não é mais assim de qualquer jeito. A gente vai ter que realmente levar os nossos jovens e adolescentes a ser cheios do Espírito Santo. E nós vamos ter que realmente levar a sério Efésios capítulo 6. Porque Efésios capítulo 6, antes do versículo 10, vai falar de tudo que é comum no nosso viver, entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre esposa e marido, e entre patrão e empregado. Está dizendo ali, trazendo um ensinamento sobre todos esses assuntos do nosso cotidiano. Mas no versículo 10 ele fala, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados. Querido, essa guerra ela vai se acentuar mais e mais a gente vai ter que conhecer e viver isso aqui de uma forma, sabe, não vai ter mais, querido, não vai ter mais espaço, está perto, o negócio está às portas, não dá mais para ficar fazendo, vamos entretendo, não, querido, fala para o seu irmão, não sei se você percebeu, mas o negócio é sério, o inimigo está levando a sério. Então, o que nós temos que fazer? Investir? Já está certo, né, Salvador? Aleluia. Aleluia, já está certo. Já contratamos, amém ou não amém? Já está contratado até a construtora que vai começar ali o espaço. Vamos ter mais espaço. Mas não adianta só o espaço, irmão. Precisa equipar os professores. Vamos equipar os professores. Mas também não adianta só equipar os professores. Se lá na minha casa, na sua casa, você e eu não fizermos a nossa parte. O que está em desacordo lá? Vamos pôr em acordo. O que Deus está requerendo de nós? Vamos colocar em ordem. Porque, querido, Deus, Ele está querendo realmente isso.
Ele quer que Ele fala, você e eu coloque em prática, não vem. Essa palavra não me julga e não te julga. Porque Deus não vem para julgar, Ele vem para salvar, querido. Ele quer nos salvar dessa geração perversa. Ele quer nos tirar desse, sabe? Nós somos luz desse mundo e sal dessa terra. Mas para isso a gente tem que estar preparado, para não passar por essas coisas. Aí você vê, pô, mas o que acontece lá? Vai ver como que é a situação de vários países aí que Deus permitiu tsunami, que Deus permitiu várias coisas aí. Vai lá e vê qual que é o índice de conversão de pessoas a Cristo. As pessoas são duras, as pessoas têm lá os seus deuses, os seus sistemas de crença e não quer nada. Aí Deus manda o missionário, Deus fala, Deus fala, Deus fala, daí a pouco o que acontece? Ah, morreu não sei quanto, aí passa daí uns anos, fala, ó, 30% da população se converteu. Deus foi mal? Deus quer salvar, irmão, Deus veio para salvar, só que Deus manda uma palavra para salvação, a pessoa não quer a palavra, Deus manda uma aflição, Deus manda uma Covid, Deus manda, aí a pessoa se curva, se quebranta, se humilha, Senhor, e o Senhor torna a estabelecer aquela pessoa com um entendimento, diga assim, com um entendimento novo. Se coloca de pé, por favor. Lucas 24. Eu quero orar em cima disso aqui, irmãos. Eu queria te dar uma tarefa. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Jesus então morre. Vem a crucificação, vem a ressurreição, aparece os dois no caminho de Emaús, coloca eles de volta, eles não se posicionaram corretamente, ele tinha falado, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele morreu, no outro dia os caras estavam voltando. É desse jeito. Mas ele tinha falado ou não que ele ia ressuscitar no terceiro dia? Versículo 36 a seguir, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco, no meio de tudo aquilo. E eles espantados e atemorizados, querido, nós estamos vivendo dias assim, de espanto, de coisas tenebrosas ao nosso lado aí, ao nosso redor. E eles espantados e atemorizados pensavam que viam algum espírito, e ele lhes disse, por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tende alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que lhe tomou e comeu diante deles. E disse-lhes, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Diga assim comigo, então. Olha aqui isso, irmão, teve uma aflição, ele passou por tudo aquilo, uns não creram, uns voltaram para Emaús, outros duvidaram. Mas depois de todo esse cenário de aflição, versículo 45, então lhes abriu o entendimento para... Querido, invista na compreensão das Escrituras. Você quer se fortalecer para esse tempo do fim? Você quer vencer? Amados, nós temos ouvido isso aqui, isso não é nada novo debaixo do céu. Só com alimento de domingo, só com alimento de quem vem na quarta, você não vai resistir. Invista tempo na leitura dessa palavra, procure entender essa palavra, mergulhe nessa palavra, coma essa palavra, sabe, se alimente mesmo ali. Você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo. Porque perder tempo, querido, é você lutar com uma espada que ela não tem corte, você bate, ela não corta, aí você se cansa.
Mas se você está com a espada afiada na tua mão, se você conhece, Jesus passou pelas lutas ali, que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o Satanás, o tentador, chegou, e toda vez que o tentador ia de alguma forma apanhá-lo, ele falava: está escrito. Se você sabe o que está escrito, irmão, você não é sentenciado por isso, você não é julgado por isso, na realidade você vence. Querido, dá ouvidos a essa palavra, dá valor a essa palavra. As pessoas muitas vezes sabem tudo, querido. Eu não estou fazendo nenhum tipo de... Tem hora que a gente brinca, mas a pessoa sabe tudo do Palmeiras, tudo do Corinthians, tudo do São Paulo, sabe tudo sobre, sabe, os últimos, me perdoa, o pedal, seja o que for, irmão, seja daquilo que você gosta. Talvez você goste de caçar borboleta, não sei. Falei que eu ia arrancar o sorriso seu. Mas, querido, as pessoas investem, isso aqui é, sabe... esse câmbio aqui é Shimano, esse câmbio aqui é Deore, esse aqui sabe, eu gosto, isso aqui é aquilo, tal. Sim, querido, mas me cita 10 versículos da Bíblia aí. Então, pastor, moiou. Fala para o teu irmão: querido, investa na palavra. Olha o que está dizendo aqui, versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento. Olha que não tem mágica, irmão. Fala para o seu irmão: percebe que não tem mágica? Abriu o entendimento para quê? Porque se você compreende a palavra, você pratica a palavra, e você vence. Todas as coisas, queridos, são feitas pela palavra. Haja luz, e houve luz. Jogue a tua rede à direita do barco e achareis. É a palavra. Lázaro, vem para fora. É a palavra. É essa palavra, querido, que foi pregada, que você aceitou o que estava escrito nessa palavra. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Versículo 46. E disse-lhes: assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Sabe, querido, nós precisamos voltar. Eu estava aqui e eu falei: Senhor, me faz eu chorar novamente aquelas lágrimas que, sabe assim, que queimava a hora que caía no meu rosto, de tão sim quente que as lágrimas vinham, de tamanha contrição e quebrantamento na presença do Senhor. Eu falei: Senhor, eu quero voltar a ter aquele mesmo quebrantamento. Sabe, querido, muita gente vai começando, a gente se acostuma com o culto, se acostuma com o evangelho, relativiza a palavra, e parece, querido, que está tudo certo. Não está, irmão. Quando Deus começa a agir na minha e na tua vida de uma forma assim, sabe, as pessoas começam a ver e falam: o que está acontecendo com você? E as pessoas querem o que está em você, irmão. As pessoas vão querer. É por isso que ele está dizendo que dessas coisas sois testemunhas. Quer dizer, vocês são testemunhas, porque aquilo que eu falo acontece. É isso que ele está dizendo aqui. Ele abriu o entendimento para eles compreenderem que tudo que ele falou aconteceu. E quando eu compreendo as escrituras e compreendo a palavra, eu sei, querido, que se Deus falou faz isso, eu posso lançar a minha rede à direita, que o meu barco vai voltar cheio de peixes. Eu posso insistir e ficar lançando para a esquerda, para frente, para trás, até quanto você quiser, irmão. Ele não vai te condenar, apenas você não vai ver o resultado, e nem eu. Mas, querido, Deus está falando para mim, para você: dar ouvidos à minha palavra. Esse é o tempo, irmão. Nós vamos vencer, sabe? É o que a palavra diz lá em Apocalipse: eles o venceram pela palavra. É a palavra. Quando eu recebo a palavra, Apocalipse 19:13, não ia entrar por aqui, mas eu vou para orar. Só um minutinho, eu já vou encerrar. Apocalipse 19:13. Aleluia, aleluia, aleluia. Apocalipse, querido, Apocalipse lá no final já: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama
é a palavra de Deus. Quando você recebe a palavra, em qualquer cenário, você recebe Jesus. E quando você recebe Jesus, você recebe solução para qualquer problema, irmão. Quando a palavra chega, Jesus chega. Quando eu rejeito a palavra, eu estou rejeitando o próprio autor, o próprio verbo. Estava vestido, sabe? Com uma veste salpicada de sangue. É o sangue que foi vertido na cruz para perdão dos meus e dos teus pecados. E hoje essa palavra, essa rocha que foi ferida, essa rocha não precisa ser ferida duas vezes, como aconteceu. Quando Moisés feriu a rocha duas vezes, quantas vezes a gente está ferindo a rocha duas vezes, 3 vezes, 4 vezes? A rocha foi ferida para saciar a minha sede. Agora, como que eu sacio a minha sede? Não é ferindo a rocha, é falando com a rocha. E a rocha vai me dar uma palavra, uma direção. Eu vou levar aquela direção a sério. Eu recebi a palavra, eu recebi Jesus. Eu recebi, querido, o caminho. Eu recebi a verdade, recebi a vida. Quando você recebe o caminho, a verdade e a vida, quando você recebe a palavra, você recebe Jesus. Jesus entra em cena em qualquer cenário. Ele transforma, haja luz, ele transforma, Lázaro vem para fora. Ele transforma, joga a tua rede à direita do barco. Eu não sei o que você precisa, eu sei que você precisa da palavra. Então lhes abriu o entendimento. Senão a gente vai ficar numa mesmice, irmãos. Senhor, abra o meu entendimento para que essa palavra não seja só informativa, porque a palavra informativa ela tem que se transportar para uma palavra demonstrativa. Não é apenas o que ele fala, é o que ele faz quando eu recebo o que ele fala e coloco em prática. Isso transforma num testemunho. Você está comigo? E vós sois minhas testemunhas. Quando você teve o teu entendimento, você abriu o teu entendimento para a Escritura entrou, você viveu aquilo, aí você pode contar. Sabe o que aconteceu comigo? Deus falou comigo, e Deus falou comigo: vai lá e faz isso com o seu irmão, vai lá e faz isso, honra ele, vai lá e faz aquilo, vai lá e faz aquilo. Aí você vai lá e aí você vê o resultado. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela paciência que o Senhor tem comigo. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor. Obrigado, Senhor. Senhor, traz esse entendimento aberto, que nós possamos, ó Deus poderoso, receber a tua palavra, como diz o salmista: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Que não seja uma palavra que ela chegue a nível de ouvido e não desça ao coração, mas que seja uma palavra que eu possa, quando precisar, Senhor, me defender das astutas ciladas do diabo, eu simplesmente dizer: está escrito. Isso aqui Deus disse que Ele não se agrada que se eu faço isso, eu não vou fazer, eu não quero, eu não aceito. Sabe, querido, é tão sério, eu estou terminando. Eu recebi aqui alguém me chamando no WhatsApp, olha, e eu coloquei uma interrogação, uma pessoa dizendo assim: eu tenho uma proposta para você. Olha, querido, chegou para mim. Imagina para os adolescentes, para os jovens, para as crianças. Eu tenho uma proposta para fazer para você. Você vai interagir com alguns vídeos meus e eu vou te pagar tanto por cada vídeo, e depois do final de tanto você vai receber tanto por dia e tanto. Eu falei: não tenho interesse. Ele falou: mas como você não tem interesse? Você nem viu a minha proposta. E eu falei: olha, querido, deixa eu falar um negócio para você. Tem pessoas tão focadas no virtual que está deixando de viver o que é real. E eu preciso viver o real. Então eu não quero nada que é virtual. Eu sei que as redes sociais são uma bênção quando usada de uma forma legítima, mas eu não tenho tempo para isso. Então você me desculpa, eu não quero. E a pessoa tentou de todo jeito ali, querido, me mostrar que valeria a pena pelo resultado que eu ia obter. Isso foi comigo. Então você imagina o que o diabo quer fazer com as crianças e com os adolescentes. Está no meu celular. Querido, esse é um tempo de nós estarmos armados até os dentes para resistirmos ao diabo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. E que de fato, ao sair por essas portas, você não se esqueça de tudo aquilo que você está ouvindo, irmãos. Esse terceiro dia é que eu tenho que morrer para algumas coisas, irmão. Tem muitas coisas que estão tão vivas em mim, que eu não estou vivendo o que Deus quer que eu viva. Eu estou tão vivo em áreas que são de menos valor. Talvez, não estou dizendo que são pecados tão somente,
Mas tem coisas, irmão, que se eu investir tempo ali, investir tempo ali, investir tempo ali, eu não tenho tempo para a palavra. Eu não tenho tempo para a revelação, não tenho tempo para Deus. E tudo que você precisa, querido, é do entendimento aberto sobre o que a palavra diz ao teu respeito, as garantias, os direitos. Sabe, tudo que Deus tem para mim e para você está escrito na sua palavra. Pai, abençoa a tua igreja, despeça o teu povo em paz. Dá-nos uma semana de vitória, Senhor. Que o nosso entendimento se abra mesmo. Que nós possamos viver o que o Senhor tem para nós. Se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. É isso que o Senhor tem para nós. Abençoa, Pai, a tua igreja com todas as sortes de bênçãos. É que eu te peço no nome de Jesus. Se você puder aí, vire para a pessoa que está do seu lado. Libera uma palavra de vitória e abençoe a vida dela. Abençoe o outro do seu lado, abençoe o outro. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê paz. Que o Senhor esteja contigo em toda essa semana, no nome de Jesus. Amém, querido? Vão em paz.